A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Ageu capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Amém. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que eles tinham prioridades erradas. Eles pensaram: vamos cuidar das nossas coisas primeiro. No versículo 2, naquela época a Bíblia diz que as pessoas falavam assim: ainda não é tempo, olha, não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor, vamos esperar um pouco mais, nós temos muitas coisas a fazer, vamos cuidar das nossas vidas. Olha, eu na verdade eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar às coisas de Deus, eu não tenho muito tempo. Olha, eu sou uma pessoa assim extremamente ocupada, eu moro na cidade de São Paulo, ou em uma grande cidade extremamente agitada, eu não tenho muito tempo para estas coisas de templo de Deus ou coisas de Deus. E este era o pensamento das pessoas naquela época, em adiar as coisas espirituais, em colocar as coisas espirituais para mais tarde, para depois, para quando houver tempo, para quando houver oportunidade. E com isto, as prioridades estando erradas, eles estavam sofrendo de uma doença que a maior parte das pessoas sofrem em nossos dias, que é ganhar dinheiro e parece que o seu bolso está furado, que é comer e parece que nunca está satisfeito, que é se vestir, mas sempre está querendo mais, que é semear, mas é colher pouco e não progredir tanto em sua vida. Na verdade, eles estavam tendo um problema econômico também, uma insatisfação financeira em sua vida. O seu caixa sempre estava trabalhando no vermelho, eles não viam a prosperidade. Quantas pessoas também
estão aí, parece que recebem o salário nunca dá para nada, eles não conseguem nada na sua vida, eles parece que até semeiam bastante. Nós estivemos ouvindo sobre semear e colher, e muitas pessoas pensam, olha pastor, eu vou semear bastante, mas muitas vezes ele semeia bastante, e depois ele vem e ele fala, olha, mas eu não sei o porquê, eu semeio tanto, mas eu não colho nada, eu colho pouco. E a Bíblia está dizendo aqui que a razão porque eles semeavam bastante e colhiam pouco, era porque as suas prioridades, as coisas que eles consideravam mais importantes, na verdade não eram as coisas que Deus considerava mais importante. As prioridades deles estavam em desordem, não estavam colocadas de maneira correta, porque as prioridades de Deus muitas vezes são diferentes das prioridades das pessoas, meus amados. E Deus faz a pergunta no versículo 5 e no versículo 7, e Deus diz para eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, ou seja, olhe para o teu coração, considere o teu passado, considere a tua vida, olhe para a tua vida, olhe como você está vivendo, olhe o que você está fazendo, olhe quais são as prioridades que você tem colocado, quais são as coisas mais importantes na tua vida, são as coisas que você dá tempo para elas, quais são as coisas que você mais ama, são as coisas que você dá tempo para elas. E Deus está perguntando para Israel, e está dizendo para eles, olha, apliquem o vosso coração, descubra quais são os teus caminhos, descubra quais são as coisas mais importantes para você. E esta é uma pergunta que nós temos que responder em nossa vida, porque se você está semeando bastante, e se você não está colhendo bastante, você tem que fazer este esquadrinhamento no teu coração. Por que é que eu estou colhendo tão pouco? Por que é que o meu dinheiro não está rendendo? Por que é que a minha família está sendo destruída? Por que é que o meu coração está tão vazio? Por que eu não consigo ter sonhos? Por que eu não consigo ser uma pessoa realizada? Por que eu não consigo ter sucesso profissional? Por que eu não consigo ter êxito nas coisas que eu faço? Quais são os erros? Quais são as coisas que eu tenho feito e que talvez estejam fora de ordem? Meu amado, esta é a pergunta que Deus está dizendo que nós deveríamos fazer a nós mesmos. Quando você colocar o Senhor como primeiro na tua vida, Ele vai cuidar das demais coisas também. Deus estava dizendo para eles aqui, olha, enquanto vocês estão correndo de um lado para o outro, vocês têm esperanças frustradas, vocês têm planos, mas o dinheiro acaba não dando. Então olha a solução, comece a fazer algo, vá lá ao monte, corte madeira e comece a edificar a casa. Na verdade o templo aqui, para eles no Velho Testamento, era uma casa de madeira, mas o templo do Novo Testamento somos nós. Eu e você somos o templo de Deus que precisa ser edificado. Então Deus está dizendo que a prioridade é edificar o templo da nossa vida, é edificar a nossa casa espiritual, é edificar o lugar onde Deus habita em nós, é edificar o nosso coração, é edificar o nosso caráter, é subir ao monte da oração, porque na Bíblia monte significa local de oração ou local de adoração, porque muitas pessoas adoravam os seus deuses lá no monte. Vocês lembram lá o salmista que ele diz, eleva os meus olhos para onde? Para os montes, porque as pessoas adoravam a Deus lá no monte, aos seus deuses. O monte para eles era um lugar de adoração, mas na verdade nós não adoramos um monte. Ele diz, as pessoas elevam os seus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? Ele fala, o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas o monte significa lugar de oração. A Bíblia está dizendo, vá lá para o lugar de oração, vá lá para o lugar onde você busque a Deus e esquadrinhe o teu coração, e pegue o material necessário para edificar a tua vida, que é o templo de Deus, onde Deus habita, meu amado. A Bíblia diz que quando Ageu pregou esta palavra, duas reações podem ser tomadas. Uma delas é o seguinte: boa esta palavra, pastor, pena que o meu marido não está aqui. Boa esta palavra, olha, serviu para o irmão Antônio.
Você pode tomar duas reações, ou pensar, bom, olha, isto é muito bom, na verdade, eu tenho que ver, realmente Deus é a prioridade, eu já aprendi isso na escola dominical, quando eu era criança, mas Deus está dizendo, olhe para o teu coração hoje, porque talvez você tenha na tua cabeça que Deus seja a prioridade, mas talvez no teu dia a dia, na verdade, Deus não tem sido a tua prioridade, e Deus está dizendo, olha, aplica o teu coração, analise a tua vida, e nós podemos ter duas reações, uma delas é rejeitar, e é falar, não, esta não é uma palavra para mim, e a outra delas é tomar a atitude que o sacerdote, e que o governador, e que o povo lá em Judá tomaram. A Bíblia diz no versículo 12, que ouviu Zorobabel, ouviu Josué, e todo o resto do povo ouviram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeram, e temeu o povo diante do Senhor. A mensagem de Esdras, alguns anos depois para eles, também foi um relato histórico da restauração do templo. E o templo foi restaurado como resultado de se ouvir a palavra do profeta. Você precisa ouvir a palavra e temer diante da palavra. E não tratá-la de qualquer maneira. Não, olha, eu já conheço, eu já li a Bíblia, mas não, a Bíblia está dizendo que eu preciso ouvir a palavra. E eles ouviram as Escrituras e temeram, porque eles realmente viram que eles precisavam se consagrar mais. Eles viram que eles estavam realmente correndo para muitas coisas que não deveriam correr. Eles viram que eles estavam realmente com as suas prioridades colocadas em lugar errado. Eles viram que realmente eles tinham coisas na vida deles que estavam ocupando o lugar à frente de Deus, que as esperanças deles não eram as esperanças que Deus tinha para eles. Então eles temeram em seu coração, ouviram as Escrituras e tomaram posição de quererem atender a voz do Senhor, de temer diante de Deus, de querer obedecer a Bíblia. E a Bíblia diz que houve um despertamento geral. Deus despertou o coração daquelas pessoas, porque para Deus despertar os nossos corações nós temos que querer, meu amado. Deus não desperta alguém que não queira. Talvez quantos de nós estejam preocupados com tantas coisas particulares nossas e não nos preocupamos em nada com o reino de Deus. Talvez quantos de nós estejam preocupados tanto em ganharmos o dinheiro e não tomamos tempo para Deus. Talvez muitos de nós estejam preocupados em fazermos tantas coisas, mas não colocamos a Deus como primeiro em nossa vida, e não colocamos a nossa família em segundo lugar em nossa vida. Então sofremos, e muitas vezes os irmãos sofrem no seu casamento, sofrem lá no seu lar. A esposa não é submissa ao marido, o marido não ama a esposa como deveria amar, porque as suas prioridades não estão corretas. Porque, meu querido, quando você coloca Deus como a única prioridade, a primeira prioridade na tua vida, então você vai acertar todas as outras coisas que estão quebradas. As minhas emoções, a minha mente, minha vontade, os meus sentimentos, o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com os meus irmãos, o meu relacionamento com o pastor, o meu relacionamento com a igreja, o meu relacionamento com o trabalho da igreja. Eu preciso reconstruir o templo da minha vida, para que o templo da minha vida esteja plenamente construído de acordo com o modelo que Deus quer, para que Deus possa estar agindo em meu coração, para que Deus possa estar agindo em minha vida. Eu preciso reconstruir o templo de Deus. Partes da minha vida que estão quebradas, partes do meu caráter que estão quebrados, parte da minha personalidade que precisa ser transformada, parte do meu coração que precisa ser transformado, parte da minha vontade, que eu tenho tanta vontade por tal coisa, mas que eu sei que não é aquilo que Deus quer, que precisa ser moldada, que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, que eu preciso colocar diante do altar.
lugar, que eu preciso subir lá no monte e colocar diante do Senhor e dizer para Deus: Deus, as minhas prioridades estão erradas, eu quero tal coisa que o Senhor não quer, eu não consigo me conformar com o fato do Senhor não querer aquilo para a minha vida, eu preciso acertar estas coisas, esquadrinhar o meu coração, ver os meus caminhos, subir ao monte, e quando eu subo ao monte, e quando eu me disponho, eu vou fazer algo, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Deus começa a despertar o nosso espírito, Deus começa a despertar o nosso coração, Deus começa a colocar sede em nossa vida, Deus começa a mudar o nosso caráter, Deus começa a agir na nossa personalidade, Deus começa a agir na nossa vontade, Deus começa a agir no nosso sentimento, Deus começa a agir nas nossas frustrações, para curar a ferida que está aberta, para restaurar completamente a nossa vida interior, o nosso caráter interior, o nosso coração. Basta nós dispormos e falarmos: Senhor, eu quero tomar uma posição. Pastor Paul Yong Cho, ele disse certa vez, eu estava ouvindo uma fita dele, ele estava dizendo que ele é pastor da maior igreja do mundo, uma igreja local com quase 1 milhão de membros, mas ele disse que ele estava casado, e ele é casado de novo, ele então queria pregar, ele falou: eu queria ser um Billy Graham, e eu saía então todas as semanas, e viajava a semana toda, e pregava de segunda a sábado, pregava em muitos lugares por toda a Coreia, e voltava ao domingo para pregar na minha igreja, e chegava lá com uma mala cheia de roupa suja, e dava para minha esposa, e falava para ela: olha, amanhã eu preciso sair de novo. Ela lavava aquelas roupas, e na segunda-feira lá ia eu viajar novamente. E ele fala: e o tempo foi passando, e eu vi a minha esposa ficando triste, cada vez mais triste, começou a ficar num estado de depressão, começou a ficar amargurada, e eu pensei: bom, ela deve ter um demônio, alguma coisa assim. E um dia ele falou, a minha sogra chegou para mim e falou para mim o seguinte: você ama a sua esposa? Ele falou: claro que eu amo a minha esposa, olha, eu compro tudo que ela quer, eu compro roupa, eu compro tantas coisas. E a sogra dele falou para ela: só que a tua esposa não é um objeto, a tua esposa não é um objeto qualquer, que você vê quando você quer, que você deixa ela em casa e uma vez por semana você vem visitá-la com uma sacola de roupas sujas. Você vai perder a tua esposa se você continuar assim. E ele disse que então ele ficou pensando, e ele foi com a esposa falar com ela, e ao invés dele chegar para ela e falar para ela: ó, querida, me perdoe, ele foi para ela e ele a repreendeu. Ele falou: o que você tinha que falar estas coisas para a tua mãe, vir chamar a minha atenção? Mas ele disse que Deus começou a falar ao seu coração, e ele começou a pensar: bom, Deus falou para ele: você vai perder o teu ministério se você continuar assim. E ele falou: bom, então Deus, eu vou acertar as prioridades da minha vida. E ele separou todas as segundas-feiras, ele falou para a sua esposa: olha, a partir desta semana, segundas-feiras vai ser só sua, vai ser só para você, eu vou ficar o dia inteiro com você, eu vou fazer o que você quiser, eu não vou falar de igreja, eu não vou falar de ministério, eu não vou falar de nada, eu só quero estar com você e sair com você. E ele disse que a partir da semana seguinte, as segundas-feiras, que era o seu dia livre, digamos, ele começou a sair com a sua esposa. E ele disse que eles passavam um dia no shopping center e tomavam sorvete. E ele falou que ele estava ali, mas ele estava pensando que ele poderia estar pregando em determinado lugar. E ele disse que ele começou ainda assim mesmo a bater o pé firme, e a gastar tempo com a sua esposa, e a sair com ela, e a passear com ela, e a conversar com ela. E ele disse que aos poucos ele começou a ver a sua esposa sair daquela depressão, aquela tristeza sair do seu coração, ela começar a se transformar em uma nova pessoa. O relacionamento conjugal deles começou a melhorar, o casamento começou a melhorar, e ele viu que a bênção do Senhor começou a vir sobre a sua vida de uma maneira maior, porque ele estava acertando os seus caminhos com a sua esposa e lá dentro da sua casa. E muitas vezes, meus amados, as pessoas têm problemas no seu casamento porque a sua esposa não é uma prioridade na sua vida. Muitas vezes elas têm problemas na sua vida porque Deus não é a prioridade em sua vida. Então eles estão preocupados, correndo de um lado para o outro, pensando que o dinheiro é o mais importante, que se eles colocarem o dinheiro em casa, todos os problemas estão resolvidos. Mas não é a verdade.
coloca as tuas coisas em ordem, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem, coloca o teu tempo em ordem. Olha, pastor Edson, eu não tenho tido tempo, coloque o teu tempo em ordem, acerte os teus caminhos, acerte os teus horários, acerte as coisas importantes, acerte o que é importante. Não viva pelo que é urgente, não viva pelas urgências do hoje, que te puxa para coisas que você precisa agora, mas não, tenha tempo para as coisas que são importantes, que vão durar e que vão abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.